Aleluia! Bendito seja o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é excelso. O Pablo vai estar conosco ministrando. E eu quero, amados irmãos, compartilhar com vocês só esses versículos. Depois eu compartilho o decreto, mas eu gostaria de proclamar nos céus do Brasil, nos céus da sua cidade, nos céus da sua casa, esta palavra de poder em Jeremias, capítulo 29, os versículos 11, 12, 13 e 14. Diz a palavra de Yahvé: eu é que sei que tenho a vosso respeito, diz o Senhor Yahvé, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor Yahvé, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz Yahvé, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Queridos, Deus sabe dos pensamentos que tem a nosso respeito. E Ele não tem pensamento mau a seu respeito, nem a respeito do Brasil. Ele tem pensamentos de paz. E Ele vai dar ao Brasil e vai dar a você, meu irmão, o fim que desejais, o fim que estamos desejando. O segredo é invocar o nome do Senhor. O segredo é buscá-lo de todo o coração. E com certeza nós seremos achados por Ele. Mas hoje o nosso decreto é o decreto 2009. Aleluia! O decreto 2009. E esse decreto é poderosíssimo. Ele está registrado em Lucas, capítulo 4, do versículos 18 ao versículo 19. E esse decreto foi Jesus quem proclamou quando entrou na sinagoga de Nazaré, pela ordem do Espírito Santo. E ele declarou, e é assim que devemos declarar: o Espírito de Yahvé está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável
do Senhor. Amém, queridos? Que maravilha, né? Que maravilha. Eu vou chamar o Pablo. Amém? Deus tem algo a ministrar aos nossos corações nesta noite, né? Nós estamos numa expectativa santa. Temos a certeza que Deus operará grandes coisas a favor do nosso país. Temos a certeza de que essa pandemia será aniquilada. Nós temos a plena certeza de fé que o nosso Deus ouviu o clamor da sua igreja, do seu povo, e que essa pandemia será desmascarada. Ninguém vai usá-la mais como um carro-chefe nessa política para trazer prejuízo à nossa nação. Nós iremos orar e o nosso Deus, que já começou a agir, vai completar a obra, porque o Brasil é dele e ele deseja ver cumprido nesta nação seus eternos propósitos. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Shalom! Shalom, queridos! Shalom, shalom! Que saudade! Vamos... Que saudade! Você faz parte da nova geração e eu creio que Deus está muito feliz. Você como parte da nova geração e muitos outros estiveram conosco, segurando as pontas do altar, não só nesse período Amém. de 52 dias, mas antes, quando a apóstola Valnice lançou o jejum de 21 dias, esteve ali na casa conosco. Então, a sua geração tem buscado a Deus. E Deus Amém. Amém. tem sido encontrado por É verdade. Amém? Então, fique à vontade. Aleluia. Deixa o Espírito te usar. Amém. Sobe um pouquinho a câmera da senhora para pegar um enquadro. Só um pouquinho. Isso. Mas é porque eu fico só pela metade. Tá bom? Certo. Eu também. Shalom, queridos, novamente. Vamos iniciar louvando ao nosso Deus. Hoje completamos 50 dias do propósito. E como o nosso coração fica feliz de saber que o Senhor está no trono, e lá não se ausenta, Ele tem governado sobre todas as coisas, Aleluia. e os planos malignos contra a nação já foram destruídos no Calvário. Aleluia. Jesus destruiu de uma só vez todos os planos contra a nossa nação. E por isso nós vamos louvar o nome de Jesus nesse momento. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e no Brasil, pois só tu és
pois só tu és Deus eterno sobre o Brasil, pois só tu és o Deus eterno sobre o Brasil, eleva lá. Só tu és o Deus eterno sobre o Brasil. Declare isso, irmão, pois só tu és o Deus eterno sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus eterno, Yahvé, sobre o Brasil e sobre os céus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rojam ao som de teu nome. Alegre de grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas sobre o Brasil, incomparáveis são tuas promessas sobre a igreja. Incomparáveis, incomparáveis tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Declare ao Senhor, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Declare isso ao Senhor. Ore em línguas, cante cânticos espirituais nesse tempo. Nós profetizamos cura, profetizamos restauração, reconstrução dos muros. Nós nos unimos, Senhor, como um só povo, como uma só igreja, como um só corpo, como uma noiva que está sendo preparada para o dia do arrebatamento. Nós tomamos posse da palavra profética que há sobre a nossa nação. Nós declaramos que toda palavra de morte contra a nossa nação não nos causará dano. Nós agora matamos toda a semente de Satanás na nossa nação. Nós invadimos, Senhor, as áreas da política, da economia, da saúde, da educação, e nós tomamos posse como igreja do poder que está sobre nós. Nós tomamos posse e declaramos que os principados e as potestades batam em retirada em nome de Jesus. A nossa nação
é um celeiro profético, é um celeiro de missões, é um celeiro de envio apostólico. Nós tomamos posse da palavra profética que está sobre nós. Declaramos que o nosso povo se humilha diante da majestade de Deus. Senhor, assim como o Senhor levantou profetas durante toda a história do povo de Israel, para clamar pelo povo, para avisar o povo a respeito da necessidade de arrependimento, de quebrantamento, de se voltar para o Senhor. Levanta profetas nesses dias, levanta profetas na minha geração, que não se calarão diante de Baal, não se calarão diante dos demônios do Egito, não se calarão diante da Babilônia, não se calarão diante dos impérios das trevas, não se calarão diante do poder e da autoridade de Roma. Nós declaramos que o Império Romano já foi destruído e nós tomamos posse, pois nós sabemos que nós somos a igreja, nós somos o reino de Deus nos últimos tempos. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo que foi separado para adoração ao Senhor. Nós não nos dobraremos diante das estátuas, nós não nos prostraremos diante de Baal, nós não vamos adorar a Moloque, nós não vamos, Senhor, tomar posse daquilo que não é nosso. Nós nos posicionamos com autoridade para declarar. Nós sabemos que o Senhor não se ausentou do trono. O Senhor não deixou de ser Deus. O Senhor não deixou de cuidar da tua igreja. Nós sabemos que é o teu favor, a tua misericórdia que nos mantém vivos. É a tua misericórdia que faz com que o Senhor não destrua os ímpios, com que o Senhor não destrua a nação, com que o Senhor não nos destrua por causa do pecado. Oh Pai, nós tomamos posse do espírito de arrependimento. Nós nos arrependemos pela nossa nação, nós nos arrependemos pela prostituição, nos arrependemos pela corrupção, nós nos arrependemos, Senhor, nós nos arrependemos pela idolatria, pela feitiçaria da igreja ao longo da história. Nos arrependemos, Senhor, porque nós somos tão negligentes naquilo que o Senhor nos chamou para. Nós declaramos que hoje nós tomamos posse do que o Senhor nos mandou fazer. Hoje nós queremos ser bocas proféticas. Hoje nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Hoje nós queremos tomar posse do poder do Senhor nos nossos dias. Nós declaramos que não é o fim, Senhor. A destruição do Brasil. Há uma igreja que clama, que jejua, que intercede. Há uma igreja que se humilha diante da tua majestade. E por isso nós tomamos posse da autoridade do nome de Jesus. E declaramos que as tuas promessas sejam estabelecidas no coração da igreja. Que as tuas promessas estejam cravadas nas promessas, Senhor, de paz, promessas de fidelidade, promessas de amor, promessas, Senhor, de santificação a nós, promessas e mais promessas. Nós nos aliançamos nas tuas promessas, assim como Abraão colocou o seu coração na promessa. Nós colocamos nossos corações na promessa do Senhor. Endireita-nos naquilo que estamos tortos. Endireita-nos naquilo que fraquejamos. Endireita-nos, Senhor, fortalece-nos. Nós não queremos ser os mesmos. Nós não queremos ficar iguais. Nós não queremos ser pacíficos diante da operação maligna na nação. Nós queremos ser bocas proféticas. Nós queremos falar o que o céu declara. Nós queremos estar em sintonia com o trono da graça. A tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Por isso nós ligamos agora na terra uma oração de clamor, de arrependimento. É o que nós ligamos na terra hoje, Senhor. Nós ligamos na terra um tempo de clamor, de arrependimento. Remove de nós toda a culpa, todo o jugo. Satanás não mais humilhará o Brasil pelos seus pecados passados. Oh, Jesus, toda raiz de pecado trazida na cultura, impregnada nas músicas, impregnada, Senhor,
que entrou nas casas através da televisão, que entrou nas casas através do rádio, seja lá de qual foi o motivo, a plataforma por onde o pecado entrou, nós agora expomos o pecado em nossa nação e declaramos espíritos malignos residentes na família, batam em retirada. Nós tomamos posse do poder do Calvário e declaramos a vida no Calvário. Houve ressurreição, houve vida, houve uma troca perfeita e nós nos apropriamos do que nos foi entregue no Calvário. Nós nos apropriamos da redenção, nós nos apropriamos da libertação, nós nos apropriamos em nome de Jesus da purificação, da remissão de pecados. Satanás não mais poderá nos acusar, pois sobre nós está o nome que é sobre selados com o Espírito Santo. Espírito de vida, entra nas casas. Nós te pedimos, entra nas casas, move os corações, quebranta os corações, transforma histórias falidas. Nós declaramos agora em nome de Jesus que haja vida, haja cura, haja renovo, haja restauração, haja transformação. Nós viveremos os testemunhos desse tempo. Senhor, nós não sabemos plenamente dos teus projetos, do porquê deles, mas nós confiamos em Ti, sobre todas as coisas e em todo o tempo. Em nome de Jesus. E nós nos posicionamos como igreja e Te agradecemos, porque o Teu Espírito se fez presente nesse lugar e está presente nesse lugar. Que o Teu Espírito nos ministre a palavra e que o Teu Espírito continue a nos ministrar nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A senhora vai falar? Não, pode ir avante. Pode ir avante. Pessoal, hoje, que honra poder estar aqui, trazer a palavra, que honra poder fazer parte desse tempo histórico. Eu quero dizer para você que está assistindo que você está fazendo parte da história de uma das maiores libertações que Deus já fez no nosso país. O maior tempo de restauração que Deus já fez no nosso país. Você está fazendo parte dessa história, desse tempo, e eu tenho certeza que a minha geração vai olhar para trás, vai olhar esses dias, esses 52 dias, e vai lembrar. Às vezes a gente tem o costume de olhar os resultados e não olhar o caminho para chegar naquilo ali. Mas às vezes tem tanto joelho, tem tanto jejum, teve tanto clamor por trás daquilo ali, e a gente só chega e vê o resultado e diz assim, como Deus é lindo, e não sabe quem pagou o preço para a gente poder estar vivendo aquilo, tá? Então nós sabemos que cada comando do Espírito rompe com uma determinada área, uma determinada prisão na nação, na igreja. É verdade. Então, quando nós atendemos aos comandos do Espírito, nós estamos sendo diligentes em cumprir aquilo que o Espírito Santo nos chamou para fazer. Amém? Eu queria começar falando um pouco. Nesse mês de junho, eu recebi o comando do Espírito Santo para poder estudar o livro de Daniel. Eu sabia que iria estudar algum livro nesse mês de junho, mas eu estava falando com a apóstola, eu disse assim, olha, em sã consciência eu jamais escolheria o livro de Daniel, assim por mim mesmo, porque é um livro complexo, é um livro profético, é um livro com a linguagem pesada, exige interpretação. Então, provavelmente, se eu pudesse ter escolhido por mim, na minha mente, na força de mim mesmo, eu teria escolhido, sei lá, 1 de João, qualquer outro livro para abordar. Mas o Espírito Santo falou que fosse escolhido o livro de Daniel, e eu disse assim, a gente não fala não para o Espírito Santo. E eu entrei nisso. E começamos a estudar. Comecei a estudar o livro. Hoje, o último episódio foi ao ar. E eu estava estudando o último episódio. E eu me deparei com o capítulo 9 de Daniel. Para quem não sabe, o livro de Daniel se passa no tempo em que o povo de Judá, o povo de Deus, foi levado como cativeiro para a Babilônia. E Daniel vive todo aquele tempo. Daniel era um daqueles jovens que estavam ali no meio daquele povo todo no cativeiro da Babilônia. Onde eles ficaram 72 anos na Babilônia, escravos, como cativos. E o que eu vi no capítulo 9 de Daniel?
eu vou ser sincero, quando eu me deparei com o versículo 25, eu vou ler. Ali eu entendi o que o Espírito Santo queria. Ali eu entendi o porquê que o Espírito Santo quis que fosse estudado o livro de Daniel, e demorou 9 capítulos para eu poder compreender, mas eu compreendi no meu coração. Eu queria ler o versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia comigo e acompanha. O anjo Gabriel está trazendo a revelação de uma profecia a Daniel, tá bem? E vai dizer assim, versículo 25. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus, o ungido de Deus, o príncipe de Deus. E as novas ruas e muros de Jerusalém durarão 62 anos, vezes 5, mas será um tempo de muito sofrimento. Olha o que está acontecendo aqui. Daniel está na Babilônia e Deus está trazendo uma revelação através do anjo Gabriel a respeito do que aconteceria nos dias de Neemias. Porque o anjo Gabriel está falando a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução das ruas de Jerusalém. Então eu parei diante desse versículo e quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me tocou de uma forma poderosa. Eu disse, Senhor, estamos no mesmo Espírito. Daniel estava na Babilônia, não sei quantos anos antes, e ele estava recebendo a revelação a respeito do que aconteceria, do que Neemias seria usado por Deus para fazer lá na frente. É verdade. E o que a gente vê aqui? Que o anjo está falando a respeito dos dias em que Jesus viria. Olha o que ele está falando aqui, ó. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o escolhido, o ungido, o príncipe, até que Jesus venha. Está falando a respeito da vinda de Jesus à terra. Então, quando eu parei diante disso, eu disse, meu Deus, Daniel recebeu a revelação a respeito da restauração dos muros de Jerusalém, da restauração da cidade, da restauração das ruas de Jerusalém. E eu acho que aqui ainda faltava tanto tempo, porque a Bíblia está dizendo que aqui era o governo do rei Dario, e Dario era o rei da Medo-Persa, e depois eles ainda vão ficar lá até o governo de Tiro. Então aqui ainda faltava um bom tempo para o povo ser liberto da Babilônia. E Daniel estava recebendo essa revelação. E agora eu queria realmente ir para Neemias capítulo 13, onde a gente vai fixar a palavra de hoje. Eu quis passar em Daniel, porque eu senti a necessidade de trazer aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Mas eu queria me deter em Neemias capítulo 13. A primeira coisa que eu entendo aqui é que Deus não é preso à opinião de homem nenhum. Deus não se prende ao pensamento de homem nenhum. Você vai ver que Neemias não estava em Jerusalém. Neemias veio a Jerusalém cumprir uma ordem de Deus. Então, Deus pega as coisas improváveis e faz do jeito dele. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, Deus traz Neemias debaixo de um comando. E a gente sabe que foi passando 50 dias ouvindo e aprendendo. Neemias foi usado por Deus para poder restaurar os muros da nação, trazer ordem à nação. E no capítulo 13, a partir do versículo 4, nós vamos ver um pouco a respeito das reformas que Neemias foi usado por Deus para trazer. Na verdade, o sacerdote Eliasibe era encarregado do depósito do templo de Deus em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele tinha parentesco com um homem chamado Tobias. E ele vai permitir que Tobias use daquela sala do templo de Deus para usos pessoais. E a Bíblia diz que quando Neemias chega ali, olha o versículo 8 do capítulo 13. Neemias, diante daquela situação de a sala do templo de Deus sendo usada para coisas pagãs, coisas que não eram santas. Olha o que ele vai dizer. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e os objetos do templo e as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. O que a gente vai começar a entender nesse capítulo 13? Neemias é usado por Deus para trazer ordem à nação.
Os muros da nação já tinham sido restaurados, o templo já tinha sido reconstruído, praticamente a nação já estava toda de pé, tudo funcionando. Mas Neemias está sendo usado por Deus, depois da restauração dos muros, para poder trazer ordem à nação. Você vai ver durante todo o capítulo 13 que Neemias vai ser usado por Deus para trazer ordem, para trazer organização na nação. Olha o versículo 19. Portanto, Neemias está falando, portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei, não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, dos muros, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. E ele continua dizendo, daí em diante eles não voltaram mais no sábado. Verso 22. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Olha o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que Neemias, como eu disse, está trazendo ordem à nação. Neemias está trazendo de volta a lei de Deus à nação. A nação passou tanto tempo na Babilônia que muitos já tinham abandonado e esquecido das leis de Deus dadas a Moisés. Muitos já tinham esquecido do que Deus tinha ordenado. Muitos já haviam esquecido daquilo que Deus tinha falado a respeito de adoração apenas a Ele, a respeito da purificação do templo, a respeito da santificação dos levitas. Muitos já tinham se esquecido de tudo isso. E você vai ver que Neemias vai ser usado por Deus para trazer ordem, para trazer organização à nação. Nós estamos em 52 dias do propósito de restauração dos muros da nação. E o que a gente viu no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25? Que o anjo Gabriel vai falar a respeito da restauração dos muros. Mas o anjo Gabriel vai dizer que vai demorar 52 dias para que aqueles muros sejam reconstruídos. E ele vai dizer ainda assim, serão dias muito difíceis. Então quer dizer que não vão ser 52 dias de facilidade. Não vão ser 52 dias em que a gente vai ali e restaura os muros da nação e glória a Deus e acabou. São dias árduos, são dias de batalha, são dias de confronto diário, são dias difíceis. Então, Neemias toma posse do que seria necessário nesse tempo. Você vai ver que Neemias está ali com convicção do que ele está fazendo. Neemias não estava ali de oba-oba, Neemias não estava ali pelo seu próprio nome, Neemias não estava ali para ser engrandecido, Neemias não estava ali para poder aparecer, Neemias estava ali debaixo dos comandos de Deus, sendo usado por Deus. E ainda assim, depois que os muros da nação são restaurados, a gente vai ver no capítulo 13 que Neemias traz ordem à nação. Significa que depois que Deus restaurar os muros da nação brasileira, a igreja não terá desculpa para poder esquecer. Não, nós precisamos trazer santificação à nossa nação. Precisamos trazer ordem à nossa nação. Nós precisamos trazer palavras de comando do Espírito à nossa nação. Porque não basta restaurar os muros, não basta reconstruir o templo, não basta restaurar as ruas de Jerusalém. Precisava haver ordem. O povo precisava estar debaixo da lei de Deus. O povo precisava estar em obediência. Os levitas precisavam estar purificados. A igreja precisa estar em santidade. Quando Deus trouxer a restauração da nação, nós precisamos continuar diante do trono de Deus. Nós precisamos continuar em jejum. Nós precisamos continuar sendo bocas proféticas na nossa nação. Então, o que a igreja precisa entender é que nós cremos que Deus pode cancelar esse projeto de lei maldito que está para ser averiguado, pode. Mas quando Deus cancelar, a igreja não pode se calar, porque o inferno não para, Satanás não para, então a igreja não pode parar. Satanás já foi derrotado, então para ele não resta mais nada, então ele vai todos os dias tentar novamente,
afligir a igreja, novamente destruir a nação, novamente tomar território. Então, cabe a mim, cabe a você tomar posse do território que Deus me deu, que Deus te deu. A nossa nação é território nosso. E nós precisamos ter bocas proféticas na nossa nação. E Neemias entendeu isso prontamente. Porque você vai ver que depois de restaurados os muros, depois de reconstruído tudo, Neemias não sentou e disse, amém, Senhor, acabou. Neemias vai trazer ordem. Neemias vai trazer palavras de comando. Olha o versículo 30 do capítulo 13. Vai dizer, Neemias vai falar, eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Quando Deus expulsar, quando Deus romper com a corrupção na nossa nação, nós precisamos continuar sendo bocas proféticas na nossa nação. Porque quando a nação estiver alinhada com o trono, nós precisamos continuar conduzindo a nação em oração, conduzindo a nação com palavras proféticas, conduzindo a nação. Nós somos reis e sacerdotes, nós somos autoridade de Deus na terra. Nós somos o povo escolhido por Deus. Às vezes eu fico pensando, a gente canta cada canção poderosa, mas parece que a gente não toma posse do que a canção diz. Aquela canção, né? Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou, hoje eu sei quem sou. Nós precisamos saber quem somos. Neemias sabia quem ele era. Neemias tomou posse de quem ele era. Existem muitas pessoas que estão com expectativa, glória a Deus, para que a nação seja restaurada na saúde, na economia, na educação. Glória a Deus. Mas nós não podemos nos calar quando tudo isso passa. Então o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, Neemias capítulo 13. Quando os muros forem restaurados, quando o templo for reconstruído, quando tudo estiver bonito, a igreja precisa continuar em santidade. Aleluia! Olha o povo judeu. Olha o povo judeu até hoje em dia. Estão cegos. O véu ainda está sobre os olhos. Mas todos os dias eles vão para o Muro das Lamentações. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Olhe para aquilo. Um ritual. Vai ver os islâmicos. Todo dia tem que ler. Todo dia tem que ir em um determinado horário. Vai olhar os idólatras do budismo, os budistas. Todos os dias rituais. Todos os dias. Pare para pensar. Essas pessoas adoram a demônio e têm disciplina para poder todos os dias estar ali de novo. Nós adoramos a Yahvé e precisamos estar todos os dias na sala. Todos os dias nós precisamos nos encontrar com Jesus novamente. Todos os dias nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelo governo. Ah, eu não gosto do presidente. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para orar pela nação. Amém! Eu tomei posse disso. Eu não fui chamado para dar minha opinião. Eu costumo dizer isso. Eu não dou opinião, não entro, não vejo. Porque eu acredito que a nossa oração tem mais poder do que a nossa opinião. Na mente humana, no pensamento humano, do que eu acho, eu acredito, eu penso, eu ouvi. Então, vai orar. Vai orar. Sua oração tem poder. Ele não se ausenta de lá. Então, eu queria realmente trazer ao entendimento da igreja a respeito da necessidade de estarmos na brecha. A necessidade de vivermos em batalha. A batalha espiritual não é um tipo de coisa para um dia assim, tipo, um fim de semana. Não, batalha espiritual é constante, porque o inferno não para. Nós precisamos viver em batalha espiritual. Nós precisamos viver confrontando o inferno, viver confrontando as potestades. E Neemias entendeu isso. Neemias tomou posse disso. Nós precisamos ter assim. A igreja não pode negociar os princípios de Deus. A igreja não pode ficar de conversa com o mundo. Não pode ficar de conversa com o mundo. A igreja não pode adotar os pensamentos do mundo. Ah, porque é bonito, tá todo mundo falando, usando a hashtag lá, é isso e tal. Você não é todo mundo, você é a igreja de Jesus. Você é a noiva de Jesus. Precisamos estar com os nossos olhos abertos. Precisamos estar com o nosso coração no lugar certo, a nossa mente no lugar certo, para não sermos enganados. Se estivermos em Cristo, não seremos enganados. Não seremos enganados.
Aqui a corrupção não tem lugar. Aqui a bandidagem não tem lugar. Nós não seremos o país da economia quebrada. Nós não seremos o país da educação falida que não existe. Nós não seremos o país da saúde pública que não presta. Nós não seremos o país da segurança que não existe, da bandidagem. Nós não seremos o país do tráfico de drogas. Se você está declarando o que o jornal está declarando, então você não é boca profética. Você precisa tomar posse da unção que Deus te deu. Nós somos bocas proféticas na terra e precisamos agir como tal, nos posicionar como tal. E o último texto que eu queria ler é Joel, capítulo 2. Eu amo o livro do profeta Joel. Joel fala dos nossos dias mais do que nunca. E eu queria ler o capítulo 2 de Joel, no versículo 28 a 32. Eu acredito que todo mundo conhece esse texto. Diz assim: assim diz Yahvé ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas anunciarão a minha mensagem, profetizarão. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então, sobre os escravos e escravas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu farei com que coisas espantosas no céu e na terra apareçam. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua se tornará em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia de Yahvé. E olha o que ele diz no versículo 32, ele está falando de mim e de você. Então, todo aquele que pedir a ajuda de Yahvé será salvo. Pois Yahvé prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles a quem Yahvé escolheu serão salvos. Aleluia. Nós somos esse povo a quem Yahvé escolheu. Nós somos esse povo a quem Yahvé escolheu para o dia da salvação, para o dia de Cristo Jesus. Nós não temos o que temer, nós passaremos a eternidade com Jesus. Mas nós precisamos, em vida na terra, pagar o preço pelos perdidos, pagar o preço por tanta coisa que foi semeada na nossa nação, tanta palavra maldita que foi proferida, quanto pecado, quanta iniquidade. Eu estava lembrando do filho de Nabucodonosor, o Belsazar. E ele foi morto no mesmo dia de um grande jantar, pois ele usou as taças do templo de Deus. E naquele mesmo dia a Bíblia diz que ele foi morto e o rei Dario assumiu o trono e a Babilônia perdeu o trono porque a Medo-Persa, o Império Medo-Persa tomou posse da Babilônia. Então quer dizer, Deus está contando o pecado das pessoas iníquas. Deus está contando o pecado desse povo que não teme a ele. E Deus julgará no seu trono. Não se preocupe, igreja. Deus julgará no tempo dele a cada um. Deus julgará. Mas cabe a nós pagar o preço pela nossa nação. Cabe a nós pagar o preço para que haja restituição dos anos que foram consumidos. Cabe a nós pagar o preço, se humilhar, nos humilharmos, orarmos, nos quebrantarmos. Ah, Senhor, não fui eu que cometi prostituição, mas na nossa nação houve pecado de prostituição, então eu tenho que me quebrantar pela prostituição da minha nação. Vamos nos posicionar como uma igreja que foi levantada por Jesus. A igreja nos últimos dias. Porque até que Cristo volte, haverão tribulações. Mas nós seremos fortes. Nós confiaremos no Senhor. E seremos arrebatados com Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Que maravilha, Pablo. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Depois da reconstrução dos muros, agora é hora de pôr em prática as verdades de Deus. É hora de viver as verdades de Deus. É hora de Elias organizar todas as coisas para que o povo servisse ao Senhor
com inteireza de coração, Deus fosse honrado na atitude do povo. Nós não podemos deixar de orar pelo nosso país. Nós vamos continuar nos santificando, vamos continuar obedecendo, porque nós somos chamados para isso. E a Bíblia diz que é através de Jesus, lá em Apocalipse, que continue o injusto praticando injustiça ainda, continue o santo santificando ainda. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos permanecer perseverantes, olhando para nós. Amém? Então, Pablo, pode cantar e depois... Aleluia. Confiando em nosso Deus, Aleluia. em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, seremos abalados, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão, poderoso é, glorioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, Oh, Namaná. vitorioso és, na tempestade estás, declare isso, seu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável, vitorioso
és, na tempestade está. Alívio é, o reino tem teu trono acima está. Teu nome faz vitorioso és, na tempestade estás. Canta em línguas. Kirabane kayeres, derebanaya, Aleluia. Adorados. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós ministramos ao Senhor com o nosso coração, nós queremos te ofertar as nossas vidas nessa noite. Nós declaramos que esse tempo foi um tempo profético, foi um tempo separado pelo Senhor para que pudéssemos estar em Tua presença com atos de humilhação diante de Ti. Nós nos arrependemos pelo pecado da nossa nação. Nós nos arrependemos, Senhor, pelo pecado dos nossos governantes. Senhor, nós nos arrependemos. Nós sabemos que não é apenas na política que há problemas, que há pecado, que há dificuldade. Mas nós nos posicionamos e declaramos em nome de Jesus, recebe o nosso quebrantamento, Senhor. Recebe o nosso arrependimento, recebe a nossa devoção ao Senhor. Nós queremos realmente nos derramar diante da Tua presença nesse tempo. Quantos temas foram tratados nesses dias? Quantos temas foram tratados nesse tempo, Pai? Quantas orações no Teu altar? Quantos clamores? Quantos jejuns? Quantas entregas? Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos adorando ao Deus pagão. Nós estamos adorando ao único Deus. Nós estamos adorando ao mesmo Deus que abriu o mar, ao mesmo Deus que fez cair do céu maná, ao mesmo Deus que fez com que Elias subisse de carro de fogo, ao mesmo Deus que usou Abraão, ao mesmo Deus que fez promessa com Abraão, ao mesmo Deus que usou aos discípulos, ao mesmo Deus que curou na igreja primitiva, ao mesmo Deus. Nós colocamos diante de Ti cada oração feita nesses dias. Nós colocamos diante de Ti cada entrega, cada voto, cada jejum, cada propósito. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações, a disposição dos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos como nação. Perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como cidadãos, perdoa-nos como seres vivos, perdoa-nos porque nós não merecemos a Tua graça, nós não merecemos, Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo, o Senhor é poderoso, e nós exaltamos a Tua santidade, nós exaltamos a Tua santidade nesta noite. Pai, em nome de Jesus, gera temor no coração de muitos, gera temor no coração dos filhos na minha geração. A Tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e nós queremos ser cheios de temor. Nós queremos ser íntimos do Senhor. Nós queremos alimentar em nosso coração a vida do Senhor, o Teu zoe. Nós sabemos que não podemos nada com as nossas próprias forças. Nós não podemos nada do nosso próprio jeito independente. Pai, quantos de nós tentamos caminhar na independência do Teu Espírito? Quantos de nós tentamos fazer do nosso jeito?
Quantos de nós tentamos levar da nossa maneira, Pai? Inventamos coisas, inventamos plataformas, inventamos bandeiras, inventamos fórmulas, jeitos, mas nós sabemos que é o Teu Espírito que faz toda a diferença. É a unção que quebra todo o jugo que faz toda a diferença. E nós nos apoderamos dessa unção nessa noite. Nos apoderamos desse poder do Espírito que nos foi entregue ao Espírito Santo ser derramado sobre nós. E declaramos em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não prevalecerão contra a igreja. Nós tomamos posse do poder do Espírito. Tomamos posse da arma, da espada que é a palavra de Deus. Tomamos posse da autoridade que há sobre nós através de Jesus, por meio de Jesus. E nós declaramos que todo projeto tramado contra a nossa nação seja destruído agora, em nome de Jesus. Nós invadimos aqueles jantares maliciosos, onde estão decididas coisas malditas para a nação. Nós invadimos esses jantares, invadimos essas reuniões malditas, escondidas, e desatamos todo lado da nossa nação. Declaramos que haja ordem, haja progresso, haja arrependimento, haja transformação. Nós seremos conhecidos como uma nação profética. Seremos conhecidos como uma nação que anda na palavra, uma nação que anda debaixo do poder do Espírito. Nós seremos conhecidos como uma nação rendida aos pés de Jesus. Pai, nós como um só corpo e declaramos em nome de Jesus que onde Satanás roubou de nós território, onde Satanás roubou de nós em qualquer área que esteja, seja restituído agora em nome de Jesus. Nós nos apoderamos com poder, com autoridade. Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Deus tem nos levado agora a orar. Aqueles que estão na fé, Senhor. Aqueles que estão vacilantes. Nós invocamos no poder do Espírito. Haja vida. Haja vida agora onde você estiver. Haja agora luz onde você estiver. Nós declaramos que famílias serão arrebatadas para a presença de Deus. Nós declaramos, Senhor, que vidas, jovens, crianças, homens, mulheres, anciãos, adolescentes serão levados para a tua presença. Mas nós não queremos morrer no deserto. Nós não queremos nós não queremos morrer no Egito, nós não queremos, Senhor, morrer no meio do caminho. Nós queremos caminhar lado a lado com Jesus. Nós queremos caminhar na dependência do Espírito Santo. Nós declaramos agora já renovo na saúde física. Você que precisa de cura, eu não sei qual é a dimensão que você precisa. Receba agora no seu corpo a cura do Calvário. Receba no seu corpo da cura que foi conquistada para você. A cura para você. A cura para você. O sangue de Jesus é atuante nos dias de hoje. O poder do sangue de Jesus é operativo no meio da igreja nos dias de hoje. E por isso nós agimos com autoridade. Você que precisa de libertação, você que precisa de cura interior em alguma área da sua alma, seja agora lavado e lavada pelo sangue do Cordeiro, que traz cura, que traz vida, que quebra todo jugo, que cancela todo decreto de morte, em nome de Jesus. Seja agora você tocado pelo poder do Espírito. O poder do Espírito visita agora as casas. O poder do Espírito visita as vidas, visita as famílias, visita os jovens que estão em piedade, em libertinagem, em rebelião, os jovens que estão frios na fé. Quantos de nós, Senhor, estão vacilantes? Nós declaramos o Espírito Santo entre em operação agora em cada casa. Nós sairemos dessa pandemia fortalecidos. Nós sairemos como Neemias, que foi usado por Deus para restaurar os muros da nação e para trazer ordem. Nós seremos uma geração que trará ordem. Pai, agora, pelo poder profético, eu declaro em nome de Jesus que a minha geração invadirá o
política brasileira para fazer a diferença no Congresso Nacional, no STF, nas câmaras municipais, estaduais, federais. A minha geração será diferente. Não haverá corrupção, não haverá bandidagem, não haverá, Senhor, milícia, não haverá nenhum tipo de pecado que seja visitado, que seja vivido, Senhor, nos ramos políticos da nossa nação. Eu profetizo agora em nome de Jesus, no meio da minha geração, o Senhor tem levantado deputados honestos para aprovarem leis segundo o teu coração. O Senhor tem levantado governantes que governarão segundo o teu coração, segundo a tua vontade. O Senhor tem levantado prefeitos que tratarão as cidades como cidade de Deus, como cidade de habitação do Espírito Santo. Pai, nós declaramos mesmo que o poder do teu Espírito barra o pecado da nossa nação. Nós não habitamos mais, Senhor. Nós clamamos para que venha um tempo de libertação. Nós clamamos para que venha um tempo de rompimento, que venha um tempo de transformação genuína nas raízes da nossa nação. Nós realmente declaramos que todo pecado enraizado, todo pecado que entrou na nação desde 1500 até hoje, nós declaramos, sai agora. Espíritos malignos, culturais, nós invadimos agora nas regiões espirituais e declaramos, haja rompimento do reino espiritual. Nós destronamos os principados, nós destronamos as potestades, nós destronamos os espíritos malignos em nome de Jesus. Satanás, você já foi derrotado na cruz do Calvário. Nós nos posicionamos com autoridade, nós nos posicionamos com ousadia, nós nos posicionamos com fé, nós nos posicionamos com poder para decretar: haja falência nos planos do inferno, haja falência nos planos de Satanás nessa nação. Essa nação pertence a Yahvé. Há um nome sobre essa nação, há um nome sobre esse povo. Esse povo é eleito, esse povo é exclusivo de Yahvé. Aleluia. O Senhor levanta homens e mulheres segundo o teu coração, na educação, Pai. Levanta homens e mulheres que amem a nossa nação, Pai. Perdoa-nos porque nós não temos amado a nossa nação. Quantos de nós, quantos e quantos viveram para a sua própria glória, viveram para a sua própria vontade, para a vontade da carne. Mas nós queremos nos posicionar com autoridade. Nós queremos nos posicionar com poder para declarar que haja um rompimento, Senhor, em todas as esferas. A nossa nação será exemplo para as nações da terra. A nossa nação será uma nação reconhecida pela ONU, reconhecida pelas organizações mundiais. A nossa nação será reconhecida na tecnologia, nas ciências. A nossa nação será reconhecida na educação, na saúde. Pai, nós entramos agora onde nós nem conhecemos, mas o teu Espírito conhece. Onde houver feitiçaria, nós invadimos com autoridade. Nós nos revestimos com o sangue de Jesus, invadimos e declaramos: toda a feitiçaria da nação seja removida agora, em nome de Jesus. Todo ritual maligno seja removido, seja cancelado, seja destruído, seja dissipado. Todo sacrifício maldito seja agora cancelado. O sangue de Jesus passa trazendo remoção de toda profecia maldita contra a nação. Nós invadimos os sacerdócios candomblé, na Umbanda, no catolicismo. Nós invadimos as esferas de sacerdócio, no espiritismo, no budismo, e declaramos que haja rompimento.
Nós declaramos agora que haja rompimento de cadeias. Idolatria maldita que ficou escondida em todos esses anos. Que entraram através de jesuítas, que entraram através de caciques, que entraram através de pajé, que entraram através de demônios, que entraram através de pai de santo, de mãe de santo. Nós declaramos parte retirada. Nós não tomamos parte na cultura africana, indígena, portuguesa. Nós não tomamos parte neste mundo. Nós declaramos que vivemos a cultura do reino de Deus. Seja implantada na nação brasileira a cultura do reino, a cultura do reino, a cultura do reino, a cultura do reino, a cultura do reino nas casas, a cultura do reino nas igrejas, a cultura do reino nas escolas, a cultura do reino nos hospitais, a cultura do reino nos orfanatos, nos presídios, a cultura do reino nos institutos, nas instituições, a cultura do reino, a cultura do reino, a cultura do reino, o reino, Senhor. Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Nas casas, nas igrejas. Que haja mesmo posicionamento por parte da igreja. Nós não nos calaremos. Estamos diante de um grande projeto. Estamos diante de um projeto do Senhor. Nós não nos calaremos. Conta conosco, Senhor, para saquear o inferno. Conta conosco para poder expulsar os demônios. Nós tomamos posse desse território. 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 Nós somos a maior autoridade da terra. Nós somos a igreja de Jesus. O Brasil é teu, Senhor. Nada acontece senão pelo clamor da igreja. O povo não vai recuar. E como igreja nós profetizamos dias de salvação nessa nação. Que os números dos salvos no último dia, brasileiros salvos, serão maiores do que os não salvos. Aleluia! Serão maiores, serão maiores, serão maiores. Nós declaramos em nome de Jesus. Jesus verá o fruto que haja uma redoma de proteção sobre cada casa, sobre cada vida. Sobre cada pessoa que tem entrado, que tem se posicionado. Cada pessoa que tem se exposto a esse tempo, nós declaramos, haja a cobertura do sangue de Jesus, venha sobre esta casa, meu irmão, minha irmã. Declaramos que onde o que seja necessário na sua casa, haja provisão do céu. Se é salvação que precisa, haja salvação na sua casa. Se precisa de libertação na vida de alguém, haja libertação, haja cura, haja restauração, haja realmente transformação em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aleluia! E nós somos fortes, pois nós somos vitoriosos. Com autoridade profética nós declaramos. Haja um tempo novo nessa nação. Haja um tempo de um novo Brasil. Um novo povo. Uma nova raça. Um novo povo escolhido. Um novo povo novamente. Um novo coração. Haja honestidade, Senhor. Haja tudo que precisamos. Nós tomamos posse. Que os frutos do Espírito se manifestem no Brasil. Que o Brasil seja reconhecido como a nação do avivamento do século XXI. Que o Brasil seja reconhecido como a nação de rompimento de cadeias no século XXI. Seja reconhecido como a nação que rompeu com os paradigmas que foram trazidos na cultura. Que seja reconhecido como a nação que viveu a diferença. Pai, nós declaramos que pessoas virão de outras nações para poder aprender nesse lugar. Porque a educação desse país será uma educação reconhecida. Será uma educação de excelência. Será uma educação, Pai, que enviará cientistas para todas as partes do mundo. Enviará pesquisadores. Enviará em nome de Jesus. Enviará, Pai, pessoas qualificadas em todas as partes do mundo. Em nome de Jesus. Nós serviremos as outras nações. Porque nós receberemos de uma unção totalmente especial da parte do Senhor.
Obrigado por essa noite. Obrigada, Obrigado Jesus. por esse tempo. Obrigado porque o teu Espírito Oh, se faz aleluia. presente nesse lugar. E é por isso que há Aleluia. liberdade, porque onde o Espírito Santo está, há liberdade. Em Aleluia. nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Que maravilha! Glória a Deus! Oh, Pablo, que Deus lhe esconda nele, viu? Ou melhor, você está escondido nele em Cristo. Que você permaneça escondido e que Deus lhe tome, né? Para que através da sua vida, os propósitos que ele estabeleceu se concretizem em você e sua família. Amém, meu filho? Meus filhos em Jesus, brilhando, brilhando. Amém. Queridos, eu quero só Amém. ministrar sobre cada um de vocês, toda a nação brasileira e as nações da terra. A bênção tem e a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todos aqueles que fazem parte da Igreja Militante de Jesus Cristo no Brasil e em todas as nações da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. A minha gratidão é grande por todos. Shalom, shalom. E amanhã Shalom. estamos no penúltimo dia. E amanhã o pastor Wagner, da Insegec, em São Paulo, vai estar conosco. Grande abraço a todos, no nome de Jesus. Fabi, Beijo. beijo. Deus te abençoe, meu menino. Amém.